Shalom, shalom, que a graça e a paz do eterno Deus de Israel esteja em nossas vidas. Apóstolo Lucas Belmont, bem-vindo de volta ao nosso curso avançado de interpretação bíblica. E hoje a gente tem uma palavra abençoada da parte de Deus, que tem muito na Bíblia, é muito utilizada, tem várias passagens na Bíblia que tem essa palavra, e acredito que alguns de vocês já ouviram, pastores, pregadores, muita gente fala sobre essa palavra que se encontra na Bíblia, de várias passagens, né? Existem várias passagens na Bíblia que é mencionado essa palavra que é deserto. E você sabe o que é deserto no hebraico? Você já ouviu muitas vezes alguém falar deserto, mas você sabe o que significa deserto? Alguém já falou para você o significado da palavra deserto no hebraico? Essa palavra tem muita curiosidade dentro dessa palavra. A gente sempre diz assim, quando a gente fala em desvendar os textos bíblicos, interpretar, desvendando ele dentro do hebraico, você descobre um mundo novo, gente. É algo extraordinário quando você aprende palavras, textos, frases no hebraico, você descobre um mundo novo. Não é simplesmente deserto, como está escrito no nosso português, mas para o povo de Deus o deserto tem um significado muito grande, é algo extraordinário. E hoje nós vamos aqui nessa aula, vamos estar falando um pouco sobre deserto no hebraico, o significado de deserto no hebraico. Deserto da Judeia. Existem vários desertos, mas o deserto que a gente quer falar especificamente é o deserto da Judeia, que durante o dia no deserto da Judeia existe a ausência de tudo. Olha só, engraçado, no deserto da Judeia, durante de dia, de noite, né, nessa parte aí, existe a ausência de tudo. Ausência de amigos, ausência de lojas de conveniência, ausência de restaurante, ausência de tudo, ausência até de paredes, ausência de teto, que a gente não... ausência de tudo. No deserto não há movimentação de grandes quantidades de pessoas. Vai lá uma vez perdida, que pode ser que você encontre hoje, nos dias de hoje, tá? Algumas caravanas peregrinando no deserto, fazendo turismo, excursão, mas também no deserto há uma falta enorme de água. Falta muita água no deserto. Mesmo no período de inverno, existe período de inverno que mal chove no deserto, chove pouco mesmo, e falta muita água mesmo, e também a falta de alimento. Devido que não ter muita vegetação, então há uma falta enorme de alimento. Você já imaginou, você está num lugar onde não tem restaurante, não tem bares, não tem supermercado, não tem lojas que possa suprir a tua necessidade de alimentos, e também não tem árvores, diferente da nossa Amazônia, né? Não existe árvores, são poucas as árvores que se encontram no deserto. Então já sabe que a necessidade de se alimentar vai ser tremenda, a necessidade de você. E uma coisa interessante que no deserto, seja de manhã ou à noite, você vai ter sede direto. Não para. É imenso, querido. Essa ausência de água é enorme, que acontece, uma ausência muito grande. Por mais que você beba água, e com poucos minutos você sente sede de novo. É uma coisa extraordinária que acontece. Você toma um pouco de água e sente sede de novo. Você consegue entender o que significa o deserto, né? Você já imaginou, você está num lugar, você bebe água e ainda consegue sentir sede ainda. Bebe água. Então, quando existem as caravanas lá para Israel, a maioria dos guias turísticos, eles ficam sempre avisando: beba água. Ele fala constantemente para que a pessoa possa estar tomando água, mesmo que naquela hora você não está sentindo sede, mas ele te pede para que você tome um pouco de água, porque vai chegar um momento que a sede vai vir e é melhor você estar tomando água. A água é fundamental e essencial. Durante o dia no deserto da Judeia, a temperatura, ela pode... olha lá como ela varia, gente, durante o dia. Ela pode chegar de 44 graus até 47 graus.
E pode variar, tá? Pode chegando até no máximo 50 graus. Isso pela parte da manhã. Já imaginou? Só de manhã, aquele solzinho que você pega de manhã cedinho, lá no deserto da Judéia, pode chegar pela parte da manhã até 50 graus. Hoje a gente pega um solzinho de 30 e poucos graus, a gente fica quase morrendo do coração, né? Quase infartando com a quintura, a temperatura que é exaustante. E sem falar nos animais, tá? Os animais peçonhentos que tem no deserto, tem cobra, tem escorpião, tem todo tipo de animal que sai durante o dia no deserto. Esses são alguns animais que têm a coragem de sair no deserto e ir atrás de alimento. Mas a maioria, olha como é engraçado, a maioria dos animais que vivem hoje no deserto da Judéia são poucos, mas a maioria sai para caçar mais à noite. Então a maior parte dos predadores eles vão mais pela parte da noite. Durante o dia são poucos os animais que se habilitam a sair devido ao sol muito quente, a temperatura muito alta e também a escassez de água que existe, né? Então quase nenhum animal ele se habilita a estar andando durante o dia, porque é um risco total de ele vir a morrer, né, no deserto. Já à noite, no deserto da Judéia, tem uma temperatura que chega, ela vai baixando. Olha o quanto baixa. Ela pode baixar de 15 graus, dependendo do local. Tem lugar que chega a ficar até 10 graus lá no deserto. Então, dependendo do lugar, pode dar 15 graus ou 10 graus. Então, deserto à noite é frio. Durante o dia é quente e à noite é frio. Sem falar nos animais que andam à noite. Agora o negócio à noite, pode se preparar que à noite o que você não encontra de dia, os animais, os covardes, você vai encontrar à noite no deserto. Então você vai encontrar à noite, você vai encontrar coiote, aranha, rato, cobra, escorpião, serpente, você vai encontrar de tudo à noite. Então a maioria dos animais e os predadores eles saem para atacar mais à noite. Além do frio, geralmente as pessoas não andam muito à noite no deserto, ficam peregrinando durante o dia e à noite é um momento de pararem de andar e precisam buscar abrigo, justamente por causa dos animais. E alguns tentam se abrigar em algumas cavernas e parece que é uma coisa interessante e é atraído, né? Os animais são atraídos justamente em direção a algumas cavernas, porque sabe que algumas presas, né? Sabe que algumas presas podem estar se escondendo também na parte das cavernas. Então, durante o dia tem problema de calor, durante o dia o sol é muito forte, dá para caminhar. E à noite a pessoa tem que dar aquela paradinha, por causa do frio que precisa se agasalhar, mas em contrapartida também tem animais e os predadores que saem à noite. Então, o deserto não é fácil nem de dia, e deserto não é fácil à noite. Pega aí a visão para você entender como é que funciona o deserto. Então, nada está sendo bom durante o dia e nada está sendo bom durante a noite no deserto. O que você sente no deserto? Muita sede. Gente, é sede como eu falei anteriormente. Sede demais. Você passa uma sede no deserto que você nem imagina. Além do calor, fica aquela inquietação, né? Você soa, vai transpirar muito. Existe aquela chuva de areia e agarra na sua pele e você fica com uma inquietação muito grande. E à noite você sente aquele frio que chega a tremer os ossos, como a gente diz. E sem contar que no deserto tem um processo de solidão. Você vai estar sozinho. Geralmente, quem faz caminhadas no deserto, principalmente na Judéia, não tem todo mundo vai estar por perto. Então, deserto é lugar de solidão. Deserto, você fica sem suas provisões. E no deserto também você sente medo. Lá sim, no deserto você sente medo porque existem alguns predadores e você não sabe qual momento que ele pode te atacar. Então, e outra coisa interessante que no deserto você pode caminhar uma jornada inteira, pode passar o dia todinho caminhando. E a sensação é que nada mudou. É igual quando você entra num barco e vai viajar de mar adentro, no alto mar. O barco ele anda o dia todo e a sensação é que nada foi alterado. A mesma coisa no deserto. Você anda por horas no deserto, né? Chega a caminhar o dia inteiro
e parece que você tem a sensação de que muita coisa não mudou. Você consegue entender que quando a gente, nos dias de hoje, quando a gente vai para o deserto, parece que é a mesma coisa, né? Parece que a gente passa dias, horas, meses, e Deus coloca a gente no deserto e a gente diz, Deus, não mudou nada, nada foi alterado, ainda continua a mesma coisa. Deserto é assim, deserto nem todo mundo vai estar lá, e deserto a gente vai sentir muita sede, vai ficar uma inquietação muito grande, vai ter hora da gente sentir frio. Esse é o nosso deserto espiritual. Vamos lá. Vamos agora para a palavra deserto no hebraico. Deserto no hebraico, como a gente já falou na aula anterior, né, sobre os nomes dos livros da Bíblia, e a gente citou também essa palavra, que é midbar. A palavra midbar, que ela vem da raiz davar, ou dabar, né, como alguns chamam também, que é oriundo desse verbo, davar, que é palavra, que também tem um livro na Bíblia com o nome Devarim, que a gente vai entrar mais tarde nesse mérito aí. Lá no dicionário bíblico Strong, que a referência é essa aí, o 04057, quem tem um dicionário depois procura direitinho lá. Colocamos também à disposição para os nossos alunos o dicionário Strong, tá, em PDF, para que você possa baixar também esse material, tá, para que você possa fazer pesquisa. Muitas vezes nós vamos colocar referências do dicionário Strong para que você possa estar fazendo suas pesquisas lá sobre essas referências, tá ok? Então, deserto, midbar, que é oriundo da palavra dabar ou davar. Livros da Bíblia que tem essa mesma referência da palavra davar. Olha lá os livros que levam essa palavra davar ou devar. O quarto livro da Bíblia, que é o livro de Números, que ele foi dado esse nome na Septuaginta, ele tem o nome de Bamidbar, que é no deserto. Ele é traduzido, né, a palavra no deserto. Se você olhar direitinho, ele aqui, o termo aqui, ó, tá no Bamidbar, aqui, ó, no deserto. No deserto, que aqui essa parte é dabar, e também tem outro livro, quinto livro da Bíblia, também conhecido como Deuteronômio, que foi dado na Septuaginta, e no hebraico está escrito Devarim, que ele agora vai para o plural. A mesma palavra davar, ela vai para o plural, ou dabar, né? Ela vai para o plural, que é palavras, e ambos os textos começam com palavras ou falada, né, ou palavra dita, ou deserto. Se você vê no livro de Números, no capítulo 1, no verso 1, começa nesse mesmo sentido. Davar, que começa justamente com falou, e depois tem no deserto, que é Bamidbar, que é no deserto. Bamidbar, que é no deserto. E já no Deuteronômio tem também a mesma expressão Devarim, que essas são as palavras, ou Devarim. E já lá na frente ela vai de novo usar o mesmo termo davar, que é Bamidbar, que é deserto. Ok? No deserto. Davar é conhecida essa palavra no hebraico como palavra dita, não palavra escrita, mas a palavra falada, que sai da boca, alguém falando. Então, quando se fala, é usado esse termo, essa palavra, né? Esse verbo só é utilizado quando alguém está falando, e é uma fala. Então, dabar ou davar é falada, a palavra que é falada, que sai da boca. Essa palavra midbar, que é conhecido como deserto no hebraico, ela é oriunda também desse termo, makom davar, que significa o lugar da palavra. Então, para Israel, significa o seguinte: o deserto não é o lugar de silêncio, mas é o lugar da palavra, o lugar de se ouvir alguma coisa.
É engraçado que algumas pessoas chegam a comentar nos dias de hoje e dizem assim: ah, fulano, ora por mim que eu estou num deserto. Queridos, nesse momento não é o momento de você pedir oração a ninguém, mas é o lugar de você ouvir Deus falar. É o lugar onde Deus fala. Entenda uma coisa, quando a gente fala Makondavá, significa que é o lugar da palavra, é lugar de silêncio inóspito, sem atrativos naturais, mas é aonde a voz de Deus se manifesta. Olha lá, vários homens de Deus passaram pelo deserto. Eu vou dar um exemplo: Moisés pratica um crime, ele mata o egípcio e ele não foge para um lugar cheio de flores, um lugar cheio de árvores. Ele vai para um deserto. Por quê? Aconteceu um problema, tirou a paz de Moisés. Moisés estava na sua vida tranquila, sossegada, vivendo na paz, e de repente ele tira a vida de alguém, e para que ele não morra, ele vai ter que fugir. Ele sai do seu cotidiano, do seu lugar de paz, de tranquilidade, ele vai fugir. Mas vai fugir para quê? Para o lugar da palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Ele vai para o deserto para ouvir Deus falar. E ele passa 40 anos lá naquele deserto. É engraçado que durante 40 anos, quantas vezes Deus não falou com Moisés? Quantas vezes Deus não chegou a dizer assim: olha, você não está perto da sua família, você não está perto dos seus projetos, dos seus sonhos. Talvez você programou tudo aquilo para a sua vida, Moisés, mas agora eu estou falando contigo. Dá para entender que é muito forte isso. 40 anos no deserto, depois de acontecer algo, e ele vai para um lugar onde Deus vai falar com ele. Elias, a mesma coisa. A Bíblia diz que houve um momento que Deus teve que lançar Elias ao deserto. E lá no deserto que Deus falava com Elias. Paulo foi um homem que também Deus teve que lançá-lo ao deserto. E foi lá no deserto que ele teve um encontro com Jesus. Foi lá naquele deserto que ele ouviu Jesus falar com ele e dizer: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Davi, mesmo antes de sentar no trono, ele foi perseguido por Saul, e no momento da perseguição, no momento de sua dor, ele teve que correr ao deserto e viver no deserto por algum tempo. E lá no deserto Deus fortaleceu, ele ouvia a voz de Deus. O próprio Israel, o povo de Israel, viveram por 40 anos antes de chegar no lugar da bênção. Foi 40 anos ouvindo a voz de Deus, 40 anos escutando Deus falar. Você consegue entender que quando você está passando por um deserto, significa isso, que Deus está querendo falar com você. Não é lugar de você falar, mas é lugar de você ouvir Deus falar. Então toda vez que você estiver no deserto, é onde você vai ouvir Deus conversar com você, Deus vai interagir com você. Até o próprio Jesus Cristo, ele não precisava, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo impulsionou ele ao deserto para que ele fosse ao deserto. O deserto é um lugar de mistérios, um lugar não de você viver sorrindo, não é um lugar de você viver dando gargalhadas, mas é um lugar de você ficar quietinho ouvindo a voz de Deus. Eu acredito que talvez você esteja passando por algum deserto. Acredito que talvez você esteja vivendo alguns desertos na sua vida. Mas olhe para essa foto, olhe para essa imagem. Sempre há caminhos no deserto. A Bíblia fala sobre isso. Jesus é o caminho no deserto. Jesus, ele nos leva a uma direção. Enquanto você caminha nesse deserto, Jesus vai estar falando com você. Essa é a aula de hoje para você, e que Deus possa estar te abençoando nesse deserto, e que os desertos de Deus seja para você ouvir a voz dele. Shalom, shalom.